Graça e paz, sou Lucimeire e vou deixar uma palavra bíblica para a sua edificação, um ensino também bíblico, para a sua edificação na fé em Cristo Jesus. A história do rei Senaqueribe e do rei Ezequias. Ela está em 2 Reis, está em 2 Crônicas 32 e está também no profeta Isaías 36. Foi também uma sugestão de uma irmã da igreja que pediu para eu falar de Senaqueribe, tá? Então eu vou ler em 2 Crônicas, eu vou começar no 20, depois a gente vai para o 32, tá? Então está escrito assim na minha Bíblia. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus, porque o rei Ezequias, ele limpou Jerusalém de toda idolatria que o pai dele, Acás, tinha colocado em Jerusalém. Ele fez aquela limpa, que depois o rei Manassés voltou toda a idolatria. Mas no reinado dele, ele fez o que era reto ao Senhor. Aí 21. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Deus prosperou o rei Ezequias. Aí vamos lá para o 32. Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Então Senaqueribe entrou na história como uma derrota. Foi uma derrota muito grande que o rei Senaqueribe teve. E não foi com uma derrota de homens, não. Foi uma derrota que Deus enviou. Então vamos ler aqui uma parte para depois ele explicar. 2 Crônicas 32. E depois dessas coisas e dessas fidelidades, que no caso do rei Ezequias, depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Então tá, o que aconteceu? O rei Senaqueribe invadiu o reino de Judá. Na verdade, ele fez de Nínive também a capital dos assírios. Então os assírios era um povo e era um povo semita. Isso é, ele veio da origem de Sem, um dos filhos de Noé. Então envolve vários povos, envolvem os amorreus, babilônicos, os sírios, os hebreus de Abraão, né, que nós temos a fé no nosso pai, no nosso patriarca Abraão, fenícios, caldeus e os assírios. Os assírios viviam no norte da Mesopotâmia, eles eram conhecidos por serem guerreiros, eram pessoas guerreiras, eles tinham a forma de guerrilha deles eram formas muito cruéis e implacáveis. Foram os assírios que conquistou todas as tribos do reino de Israel, do reino que a gente conhece como Reino Norte. Então, todas aquelas tribos, Dan, Naphtali, Manassés, Efraim, Azer, todas as tribos dos filhos de Jacó, dos 10 filhos de Jacó, que eram as 10 tribos perdidas, foram levadas pelos assírios. E só não tribo de Levi, porque a tribo de Levi foi uma tribo que não conquistou herança em terra, herança material. A tribo de Levi foi separada para cuidar das coisas de Deus. Então, na época na época que teve a separação das tribos, que teve as tribos todas separadas, a tribo de Levi não recebeu herança em terra. A herança dela era cuidar do tabernáculo, quando era o tabernáculo, e de cuidar do templo quando foi edificado o templo. Então os levitas, eles eram os sacerdotes. Então toda a casa dos levitas, o homem com 30 anos tinha que se apresentar ao templo, e era uma honra muito grande ser um sacerdote. Então eles limpavam, eles cuidavam, eles queimavam incenso, ele oferecia os holocaustos, e tinha o sumo sacerdote que era escolhido uma vez por ano para fazer o holocausto lá no Santos dos Santos, que era só um sacerdote que tinha acesso, que tinha a Arca da Aliança, que tinha a tampa com os 2 querubins,
e aquela tampa se chamava propiciatório, onde o sangue era aspergido naquela tampa e Deus se propiciava do pecado da nação de Israel, tá? Então, os caldeus, vamos voltar para os caldeus lá, tinham essa crueldade muito grande com as suas conquistas. Qual era essa crueldade? Eles queimavam os soldados, as pessoas das terras onde eles conquistavam, quando tinha algum tipo de resistência, queimavam vivos, cortavam lábios, às vezes cortavam, retiravam a língua, cortavam a orelha, esfoliavam as pessoas, arrancavam as peles das pessoas, e muitos eram postos em estacas, como se fossem espetados, ficavam espetados. Então a crueldade era muito grande. E depois dos assírios conquistar, eu já tô com meu cabelo tentando arrumar. E depois dos assírios conquistar todo o reino norte, eles começaram a descer e foram conquistar o reino sul, que eram as duas tribos que estavam no reino sul, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, que era o reino de Judá. Quem era o rei nessa época? Era o rei Senaqueribe. E quem que era o reino de Israel que estava ali em Jerusalém naquela época? Era o rei Ezequias, o rei que limpou Israel. Quem era o profeta naquela época? Isaías. Então tá, o rei Senaqueribe estava em Judá e ele mandou várias cartas intimando e colocando medo no povo de Senaqueribe. Esse rei assírio, Senaqueribe, ele foi rei por 24 anos, foi até bastante tempo que ele foi rei. E ele mandava, através dos soldados dele, cartas ao rei de Israel, o rei Ezequias. Só que Ezequias, ele foi muito esperto. Antes, quando ele percebeu que o rei Senaqueribe ia invadir, que a questão era uma questão de tempo, ele vai invadir, o rei Ezequias ficou sabendo disso, ele sabia disso. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a fortificar a cidade de Jerusalém. Naquela época, e até antes, muito antes, você vê a cidade de Jericó, que é a cidade mais antiga, ela era fortificada, existiam muros, era costume deles guardar a cidade com muros, eles faziam aqueles fortes, que eram os muros. Na verdade, só pararam de fortificar a cidade com muros com o advento da pólvora. Quando os chineses inventaram a pólvora, não tinha mais necessidade de fazer muro, porque dinamitava tudo, então parou de fazer muro. Mas até então, o muro era fortificado. Então, o que Ezequias fez? Ele começou a olhar todo o muro, viu que tinha fenda, construiu um muro depois onde tinha fenda, onde tinha algum jeito de alguém ultrapassar. Ele fortificou. Por lado de fora, ele mandou fechar todas as fontes, todos os riachos que tivessem pro lado de fora da cidade, que eles usavam, ele mandou fechar. Por quê? Aquelas fontes fechadas, imagina, você tá com um exército, com milhões de soldados, e você tá fornecendo água para eles ali. Então a água ali era um trunfo que eles tinham, e que eles ali iam ter que buscar. Então ele mandou fecha todas as fontes de água. E ele construiu pro lado de fora, na verdade foi um aqueduto, foi um túnel de Siloé, que no Novo Testamento foi conhecido como a piscina de Siloé. Naquela época foi um aqueduto escavado numa rocha sólida embaixo de Ofel, na cidade de Jerusalém. Foi uma grande proeza da engenharia da antiguidade. E esse túnel conduzia uma fonte de água de Gion até a piscina de Siloé, que caía dentro de Jerusalém. Então, eles dentro de Jerusalém, eles tinham água, eles não precisavam sair, porque a questão dos soldados ficarem em volta da cidade, eles cercavam a cidade, cavavam as trincheiras, o pessoal, ninguém entrava, ninguém saía, a cidade sucumbia. Quando a cidade ficava fraca, eles estavam fracos, eles invadiam. Então agora, eles pro lado de fora não tinha água, porque o rei Ezequias fechou todos os riachos, todas as fontes, todos os poços, fecha tudo.
melhorou a estrutura da muralha, que tinha algumas fendas, destruiu casas que estavam passando por ali, fez um outro muro por volta para ficar tudo bem fechadinho e fez essa construção sólida, que na época era assim uma proeza da engenharia. Trouxe a água, que a água descia ali na piscina de Siloé, que é a piscina que Jesus manda aquele cego limpar os olhos quando ele faz aquele milagre, né? Vai lá e se lava na piscina de Siloé. Então ele fez isso. Então ele deixa um exemplo pra gente. Primeiro, se a gente tem um inimigo que a gente tá vendo que tá se levantando contra a gente, o que a gente tem que fechar? As brechas. Fechar as nossas brechas. Nós temos brechas. Fecha as brechas da sua vida, porque o inimigo vai sempre usar uma brecha que você deixou. Então o que ele fez? Fechou a água, a fonte de água, mandou fechar. E assim a gente tem que ser na nossa vida. Fecha as brechas, fecha as suas fraquezas. Não deixe, porque o demônio vai sempre estar usando a sua fraqueza. Aonde você é fraco, onde você é vulnerável, ele vai estar usando ali. Fortificou as muralhas, se fortifique. Do que do que o crente se fortifica? Da palavra de Deus, da oração, da busca em Deus. A nossa fortaleza está em Jesus Cristo. É tanto que o rei Ezequias, ele orava o tempo inteiro. Ele orava o tempo inteiro. E aí, num desses dias, que estava aquele cerco, um soldado do rei Senaqueribe pegou um monte de cartas que Senaqueribe mandou para ele, cartas blasfemando o nome de Deus, com blasfêmias com o nome de Deus, e veio trazer para um soldado do rei Ezequias. E ele lia alto essas cartas. E tinham pessoas nas muralhas, e ele falava no idioma dos judeus, e o soldado fala no idioma siríaco, porque eles estão entendendo o que você está falando. Mas a intenção era que eles entendessem mesmo o que ele estava falando, ele queria assustar o povo. Então eles blasfemavam o nome de Deus, ele falava, nós já conquistamos cidade tal, que tem um monte de Deus, que tem o seu que tem o seu Deus. Nós conquistamos, não vai ser o seu Deus que vai derrubar essa batalha. Então eles lá dentro, eles estavam com medo, Quando essas cartas chegaram ao rei Ezequias, ele rasgou suas roupas, porque era costume dele, jogou suas roupas, se vestiu de saco, se entristeceu muito, foi até o rei, o templo, e mostrou as cartas para Deus. Deus, tá aqui as cartas, mostrou para Deus, tá aqui as cartas, Deus. Eles estão blasfemando o seu nome. É o seu nome que eles estão blasfemando. Eles estão te chamando de fraco, de Deus que não pode, que não tem poder contra eles, que é mais fraco que o Deus deles. Eles estão blasfemando o meu Deus, e isso entristeceu. Talvez se estivesse falando de Ezequias, ele não fosse ficar tão triste, mas ele estava falando de Deus, do nosso Deus Altíssimo. Ele estava blasfemando do nosso Deus Altíssimo, e aquilo entristeceu demais, e ele correu ao templo e mostrou as cartas. Olha aqui as cartas que eles estão escrevendo. Eles estão blasfemando o seu nome. E Isaías tinha falado para Ezequias, os soldados de Senaqueribe não vai soltar uma flecha aqui em Jerusalém. Amém. Ele confiou naquilo. Naquela noite, a hora que estava lá todos os soldados, o rei Ezequias estava dentro de Jerusalém, a cidade estava toda envolvida com soldados, estava bem fortificada. Naquela noite, Deus manda um anjo no acampamento dos assírios. Um anjo fez só assim, ó. 185.000 soldados assírios morreram naquela noite. É essa derrota que eu falo para vocês. O rei Senaqueribe entrou na história da Bíblia como um derrotado, uma pessoa que se achava já invencível. Ele entrou na Bíblia como uma pessoa que foi derrotada por um anjo uma única noite. 185.000 soldados foram mortos a fio de espada de um único anjo. Não se mandasse 2 ou 3 ou 4, gente, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus.
O Deus que agia naquela época é o mesmo Deus que age hoje. Não deixe de orar. Creia em Deus. Creia em Deus. Deus é Deus do improvável, do impossível. Como ele podia imaginar que naquela noite 185 mil soldados iam morrer em um e ninguém viu? Na manhã seguinte, o rei Senaqueribe começou a chamar fulano, fulano, fulano. Aí a mulher vinha chorando, não, fulano tá morto. Aí fulano tá morto, olha, tá morto. O rei Senaqueribe, ficou a mula, foi embora. Foi para Nínive. Foi embora porque ele falou, Jeová, foi Jeová. Ele sabia quem tinha feito aquilo. Era impossível, porque o armamento de Jerusalém não era tão grande, os soldados não eram bastante, a força militar estava do lado do rei Senaqueribe, não estava, militarmente falando, porque quando Deus entra no negócio não tem arma, não tem revólver, não tem nada que vai segurar Deus. Então, armamente falando, o rei Senaqueribe tinha mais poder do que o rei Ezequias. Mas a diferença foi o Deus de Ezequias, a diferença foi o nosso Deus. E esse rei Senaqueribe, ele era devoto, não sei se pode dizer devoto, mas ele rendia suas orações a um Deus chamado Nisroch. Esse Deus é metade corpo de homem, metade águia. Parece uma águia com asa e tudo. Ele carrega um tipo de um balde numa mão e uma pinha. Parece uma pinha na outra mão. Ele estava ali, uns 2 anos depois que aconteceu essa derrota, que ele teve que ir embora, que ele viu que não podia com Deus de Israel, né? E não podia mesmo. 2 filhos deles entraram no palácio quando ele estava fazendo as orações dele. 2 filhos dele entrou no palácio e mataram ele. E a gente aprende com isso que as pessoas ficam muito preocupadas em conquistar o mundo. E às vezes, na busca de conquistar o mundo, ela pode perder a alma. E a gente tem várias histórias dessa na Bíblia, de pessoas que foram atrás do mundo e perderam a sua alma. E eu deixo essa palavra para os irmãos. Irmãos, se preocupam com as coisas de Deus. O mundo é passageiro, o mundo é rápido, o mundo faz isso aqui com a gente e de repente acabou. Se preocupe com a sua alma, se preocupe com as coisas de Deus, se preocupe com a sua salvação. Ore, acredite em Deus, o mesmo Deus que mandou aquele anjo e matou 185 mil soldados, é o mesmo Deus que está ao seu favor, que está ao favor da sua família, que está ao favor, a Duda sempre manda a mensagem nessas horas, que está a favor da sua família. É esse Deus, é o nosso Deus, é esse Deus que você tem que orar, render as suas orações, porque Ele está a seu favor. Ele é por nós, Ele é por nós, Ele é por você. Não existe causa impossível para Deus. Deus não se afasta de você, pelo contrário. A gente é que se afasta de Deus, ou a gente afasta Deus da gente. Porque Deus quer estar sempre perto de nós. Ele quer estar sempre junto conosco. Amém, irmãos?